Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está tentando contratar o zagueiro paraguaio ex-Corinthians Fabian Balbuena, que hoje joga no Dinamo Moscou da Rússia. E o Vasco e o Corinthians têm interesse na contratação do atacante Federico Girotti, que joga no Talleres da Argentina. E o preparador, tão questionado pela torcida do Vasco, Daniel Félix, indica permanência no Vasco para 2025. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante e ajuda demais. Tamo junto? Agora vamos pro vídeo, vamos para as informações que é importante. A primeira informação é sobre o zagueiro Balbuena, que jogou no Corinthians. O Vasco está tentando contratar o zagueiro Fabian Balbuena, do Dinamo Moscou. O paraguaio de 33 anos tem contrato até junho de 2025, então até o meio do ano que vem, com os russos, e é uma indicação do técnico Fábio Carille, né, que foi anunciado recentemente pelo Vasco. As conversas por Balbuena ainda estão em estágios iniciais, mas existe otimismo pela contratação. Importantíssimo a gente saber isso. A gente sabe que o Vasco está buscando um zagueiro no mercado, isso é prioridade do Vasco na janela. Para mim é um bom zagueiro, excelente zagueiro. O Balbuena fez uma ótima temporada no Corinthians há um tempo atrás, tava no Corinthians recentemente, inclusive também, e aí foi pra Rússia novamente. Então, cara, pra mim é um bom jogador, bom nome na minha opinião. E aí até o Planeta Vascaíno também postou, né? Vamos dar um crédito ao jornalista aí que passou essa informação, que é o João Van Boysen. É Boysen João, o nome da página X lá, é um jornalista que acompanha, que traz notícias sobre o Vasco. Aqui o Planeta Vascaíno também colocou, né, que as conversas ainda estão iniciais, né, estágios iniciais com o zagueiro Balbuena. E aí, você acha que o Balbuena resolveria o problema da zaga do Vasco? A gente sabe que o problema da zaga do Vasco é muito por conta dos zagueiros, né? A gente tinha Maicon, Léo, a gente tinha Rojas no elenco. Então pode vir o Pepe Guardiola, o Klopp, qualquer um. Ninguém vai arrumar defensivamente o Vasco. O Vasco precisa contratar nessa janela. E pra mim um nome aí pra chegar no Vasco é o Balbuena. Pra mim excelente jogador e uma boa contratação na minha opinião. E aí deixa sua opinião nos comentários, que é importante pra gente saber um pouquinho também o que você acha. Tamo junto? Tem informação importante pra gente saber. E aí você vai perguntar: João, cadê as estatísticas do jogador? Tá aí na tela pra você aqui agora. Jogador de 33 anos, ele já nasceu no Paraguai, então ele é paraguaio. Tem 1,90 de altura, né, 1,89. Ele já jogou na seleção paraguaia, ele é da seleção paraguaia também atualmente. Ele tem contrato com o Dinamo Moscou, como a gente falou, né, até o dia 30/6 de 2025, então até o meio do ano que vem. Ele tá lá no time do Dinamo Moscou desde o dia 9/7 de 2021. Então tem praticamente ali 3 anos que ele tá no time lá da Rússia, tá bom? E aí tá aqui, o jogador passou pelo time paraguaio Rubio Nu, Cerro de Franco, Nacional, Libertad, Corinthians, que foi onde ele se destacou, né? Depois foi pro West Ham, que foi onde ele se destacou realmente. Ele passou pelo Libertad antes do Corinthians, na verdade. Aí foi pro Corinthians, foi pro West Ham, depois do West Ham foi pro Dinamo Moscou. Aí do Dinamo Moscou foi pro Corinthians novamente, né? Que foi recentemente aqui agora. E aí do Corinthians ele voltou de empréstimo do Dinamo Moscou. Pra mim é um bom zagueiro, me agrada o nome do Balbuena, é um bom jogador na minha opinião. Não sei o salário dele, imagino que cerca ali de 700 a 800 mil reais, por aí, né, que o zagueiro chegaria a receber dentro do Vasco. Pra mim é um bom jogador na minha opinião, tá? Pra mim é um excelente jogador. Pra mim, se o Vasco conseguisse contratar ele, seria muito bom pra nossa zaga, né, que a gente sabe que a gente precisa de reforço para o ano que vem. A tendência é que o Léo saia, o Rojas já saiu também. Enfim, informação importante pra gente saber aí sobre Fabian Balbuena. Ele joga nas duas posições, né? Ele não tem posição principal ali na zaga pra jogar. Ele não tem essa de, prefiro jogar na direita, prefiro jogar na esquerda. Ele joga em ambas as posições, então é importante a gente saber sobre isso, tá? O desempenho atual do jogador, você vai perguntar pra mim: João, qual é o desempenho atual do jogador? Ele tem 15 jogos na temporada. A gente sabe que o campeonato europeu começou recentemente, então ele tem 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. Jogou 1.258 minutos jogados. Vamos ver a temporada 23 e 24 do jogador. 33 jogos, tá? Lá na Rússia também, 3 gols e 2 assistências. E 2.854 minutos jogados. Pra mim é um nome que me agrada, pra mim é um bom zagueiro, na minha opinião. Eu contrataria para o Vasco, dependendo do salário dele, obviamente, e tudo mais. Mas pra mim, pensando em zagueiro, pra mim é um bom zagueiro pra chegar
para o ano que vem do Vasco. Eu acho que ajudaria ali a desenvolver cada vez mais o João Vitor, que é um zagueiro muito jovem e que tem um potencial muito grande pela frente, tá bom? Informação importante pra gente saber aí agora. A outra informação aqui agora é sobre o atacante argentino do Talleres, tá? Que é Federico Girotti. O Vasco e o Corinthians têm interesse na contratação de Federico Girotti, atacante do Talleres, tá? É informação dada pelo Palco do Esporte, informação importante pra gente saber aí, né? Uma fonte que é lá da página X, ele posta essas informações e etc. Então tá aí, informação importante pra gente saber. O Vasco tem interesse na contratação do atacante argentino Federico Girotti, atacante do Talleres. A gente sabe que o Vasco não consegue contratar ninguém do Talleres, né? Lembra que a gente especulava aquele atacante do Talleres lá? Acabei esquecendo o nome dele aqui agora também, Mikael Santos, lembrei aqui agora. A gente ficou maior tempão negociando, maior tempão, não conseguiu, e a gente conseguiu trazer o Verratti, né? E acabou que deu certo, graças a Deus. E aí o Talleres aí tá... o Vasco tá interessado na contratação aí do Federico Girotti. Mas é importante pra gente saber aí, né, do jogador, que é um jogador que é destaque do campeonato argentino. E aí tá aqui, o Na Torcida Vascaína também postou a informação que é a seguinte: a apuração NTV e NTCast, Federico Girotti. Através do repórter, né, jornalista Fábio Torres, entramos em contato com o presidente do Talleres, Andrés Fassi, para saber do interesse do Vasco no atleta. O Cartola respondeu da seguinte forma: todos querem o Federico Girotti. Vamos ver o que vai acontecer. É o melhor camisa 9 do futebol argentino, disse o presidente do Talleres. A gente sabe que esse presidente aí, cara, ele dificulta cada vez mais as negociações. E a gente sabe muito bem disso, né? Ele acaba dificultando muito, ainda mais pro Vasco. A gente viu que ele dificultou pra caramba sobre o Mikael Santos e etc. Enrolou. O Vasco não pegou ele, pegou o Verratti deu certo, né? Então a gente sabe que esse presidente aí, ele é meio chatinho em questão de negociação. Importante a gente saber sobre isso também, um atacante argentino que o Vasco está buscando. A gente sabe que a gente precisa de uma sombra pro Verratti. O Verratti é titular absoluto dentro do Vasco. Só que ele precisa de uma sombra, ele não pode estar acomodado dentro do clube. Aí você tem várias opções no mercado, né? Tinha um Pita fechou com o Red Bull Bragantino. Tem outros centroavantes também por aí no mercado, né? Basta o Vasco achar para ser uma sombra do Verratti aí para o ano que vem. Então é importante a gente saber sobre isso, né? Um jogador argentino aí. E vamos ver os números dele. É um jogador jovem, querendo ou não, de 25 anos. Ele nasceu na Argentina, tem 1,90 metros de altura. Posição dele centroavante. Então ele é característica, deve ser para característica ele quase do Verratti, né? Praticamente. Jogador altão, deve ser um jogador que não é tão rápido e etc. Enfim, é mais para chegar para ser a sombra do Verratti realmente. Ele tem um contrato com o Talleres até o dia 31/12/2026. Então até o fim de 2026 ele tem contrato com o Talleres, tá? E aí tá aqui. O jogador, ele vale no mercado hoje em dia 2,5 milhões de euros. Então é importante a gente saber sobre isso. A posição dele é centroavante realmente. Então é importante também a gente saber sobre isso, né? Ele já passou, ele é da base do River Plate. Olha, a gente tá vendo aqui. Ele é da base do River, sub-20. E aí o River Plate 2 ele passou também. Depois River Plate profissional, do River Plate pro Talleres, e aí do Talleres pro São Lourenço, do São Lourenço pro Talleres voltou de empréstimo, e aí hoje está se destacando no futebol argentino. E a gente pode ver as características do jogador também, e aí vocês dão sua opinião, ver se agrada a vocês ou não. A temporada 23 e 24 do jogador foi 49 jogos, quase 50 jogos, 13 gols e 0 assistências, 6 cartões amarelos e 2.981 minutos. A gente sabe que o campeonato argentino é mais fraco que o nosso, né? Mas é um bom jogador, na minha opinião, as características estão boas. Vamos dar uma olhada na temporada passada, né? 22 e 23, vamos ver se as características dele. Não foi tão boa, né? 17 jogos, 3 gols, 0 assistência. Ele jogou poucos minutos também, né? Ele acabou tendo um problema no joelho aqui, ó, que ele tirou ele de muitos jogos, inclusive, né? Enfim, então não tem como jogar muito o jogador, mas é um jogador aí que tá se destacando no futebol argentino na temporada atual, e aí tem muitos clubes interessados nele. E o próprio Corinthians, vários Corinthians estão interessados na contratação do centroavante aí, Federico Girotti. Tamo junto? Provavelmente para chegar para ser a sombra do Verratti, disputar posição e etc. Depende muito do que o Carille vai querer para o ano que vem. A formação, né, dele que ele vai querer para o ano que vem. Tem um 4-4-2 que nos últimos 2 jogos com o Felipe deu certo. E tem um 4-3-3 que o Rafael Paiva lá no início deu certo. Só que depois acabou que o pessoal meio que se adaptou à forma do Vasco jogar. E aí o Vasco não conseguiu mais jogar no 4-3-3. Enfim, vamos ver o que o Carille vai querer. Mas se chegar um jogador ali, o centroavante reserva pro Verratti, para mim é excelente opção, porque pra mim o Verratti não pode estar acomodado. Ele sabe que ele é querido pela torcida, ele sabe que ele quer conquistar um título e etc, e beleza, tudo bem,
mas ele tem que ter um concorrente ali com ele. Pra mim é normal, o Vasco tá buscando no mercado aí uma sombra pro Verratti pra ele não ficar acomodado. Tamo junto? A outra informação aqui agora é sobre o Daniel Félix, né? O preparador físico do Vasco, bastante questionado pelo torcedor vascaíno e etc. Vamos lá, o Daniel Félix indicou a permanência no Vasco em 2025, inclusive. Olha aqui, ó, ele postou nas suas redes sociais: ao Vasco tudo, marcou o Vasco da Gama em coração, que venha 2025. O processo já começou e o Vasco vai voltar. Gratidão a tudo que vivemos em 2024. No final, venço bem e é verdade. Seguimos, disse o Daniel Félix aí, preparador físico do Vasco atualmente, bastante questionado pelo torcedor e etc. Né? Então é mais ou menos isso as informações do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, que é muito importante nesse vídeo. O seu compartilhamento também é importantíssimo, ajuda demais no nosso canal e no nosso conteúdo. Provavelmente vou tentar fazer uma live para vocês às 10 horas da manhã, tá? Ver se eu acordo, né? Ver se eu acabo acordando, levantando na cama para fazer essa live para vocês. Abraço, gente. Tamo junto? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e no nosso conteúdo. Abração, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Deixa seu like nesse vídeo e sua inscrição também é muito importante. Abraço. Tamo junto.